Muito bom dia, pessoal. Mais um Café 90 no ar, né? Hoje para repercutir um pouco sobre os brasileiros aí, tanto em Libertadores quanto Sul-Americana. Ontem, o Fluminense eliminado pelo Lanús da Argentina no Maracanã, depois do empate em 1-1, depois de perder na Argentina, na verdade, por 1-0 e ontem empatar no Maracanã em 1-1, Fluminense eliminado. Hoje temos Flamengo jogando e Atlético Mineiro. Flamengo não, desculpa. Hoje tem o Atlético Mineiro e o Palmeiras jogando, e amanhã tem Flamengo e São Paulo também atuando, e aí a ideia é a gente repercutir um pouco esses confrontos sul-americanos dos brasileiros, tentar imaginar os cenários e ver o que a gente pode imaginar nesses jogos. Fluminense ontem eliminado então para o Lanús, e aí hoje de manhã, olhando as notícias e dando uma atualizada, eu descobri que o Renato Gaúcho pediu demissão depois do confronto, inclusive de maneira meio cômica, de maneira meio a cara do Renato, né? No final da coletiva, na última resposta da coletiva, o Renato disse que pediu demissão e que nem deveria estar lá respondendo as perguntas, então pegou todo mundo de surpresa, inclusive a própria diretoria do Fluminense não estava esperando essa demissão é, e vai agora correr atrás de um substituto. O Fluminense vem de uma temporada muito oscilante e são 6 meses mais ou menos de Renato. Estava vendo aqui com 42 jogos, 21 vitórias, 9 empates e 12 derrotas. O Fluminense teve bons resultados com o Renato, bons jogos com o Renato, principalmente no Mundial de Clubes, né? Onde surpreendeu muita gente. Querendo ou não, tá na semifinal da Copa do Brasil e pega o Vasco, então tem uma possibilidade de chegar à final da Copa do Brasil. É o oitavo colocado no Brasileiro, que não é a melhor colocação, mas vem de vitória, inclusive no final de semana. E aí acabou sendo eliminado para o Lanús aqui na Sul-Americana, nas quartas de final. Era a chance de chegar numa semifinal também de competição continental. Fluminense que não fez um mau jogo tanto na ida quanto em alguns momentos dessa volta. O Fluminense teve muita chance na ida contra o Lanús e era para ter conseguido um resultado melhor do que perder na ida. Eu vou até abrir aqui, mas eu estava dando uma olhada ontem no expected goals desse jogo de ida e me surpreendeu bastante e o quanto o Fluminense perdeu de oportunidades no jogo da Argentina. Estou abrindo aqui. Foi na semana passada, o Lanús venceu na Argentina por 1-0, foi o que trouxe a vantagem para o Maracanã, né? Foi o que deu a tranquilidade para o Lanús jogar aqui. E aí, olhando as estatísticas, o Fluminense em expected goals foi só meio gol, né? Foi 0,49 para o Fluminense, 0,66 para o Lanús. Mas o Fluminense teve mais posse de bola, teve um total de finalizações muito parecido com o Lanús, criou muito no primeiro tempo e sofreu muito pouco no segundo tempo. Mas no finalzinho do jogo, acabou tomando gol. Um gol bobo que poderia ter trazido um 0-0 para o Maracanã, acabou se convertendo em 1-0 para o Maracanã, um resultado que não se esperava, dado que o Fluminense conseguiu jogar no primeiro jogo. No jogo de ontem, o jogo do Fluminense não era ruim. O primeiro tempo do Fluminense foi bom, principalmente do Canóbio, fazendo um bom primeiro tempo, fez o gol, estava em todo lugar do campo, fez uma partida muito boa no primeiro tempo. E aí vem o segundo tempo, o Renato mexe no intervalo, coloca o Cano e coloca o Otávio. Os dois não entram bem, principalmente o Otávio acabou no final do jogo sendo muito cobrado pela torcida. Toda vez que ele pegava na bola no final do jogo, depois que o Fluminense já tinha tomado empate, a torcida vaiava bastante ele, a torcida pegou bastante no pé dele, mas os dois não entraram tão bem. Só que até ali o gol do Lanús, que sai aos 67 minutos, aos 22 do segundo tempo, até o gol do Lanús, o Fluminense fazia um segundo tempo muito seguro, muito bom. Conseguia atacar, criava as chances, teve uma chance clara do Martinelli dentro da área que o goleiro defende. O Fluminense não jogava mal o segundo tempo e parecia próximo do segundo gol, parecia que ia conseguir o segundo gol. Mas eu estava até vendo uma entrevista do Thiago Silva hoje, em que ele comenta que a manchete estávamos ganhando e tomando contra-ataque. Então o Fluminense acho que esqueceu que a vitória levava para os pênaltis e se expôs demais querendo o segundo gol. E cedeu uns contra-ataques para o Lanús mesmo vencendo o jogo, que não é comum, não é o esperado. E num desses, o Lanús, que até na transmissão do SBT, o Thiago Leifert fala que parece que é um contra-ataque em terceira marcha do Lanús, um contra-ataque muito lento,
e realmente é um contra-ataque muito lento. O Aquino, que é quem faz o gol, puxa o contra-ataque, mas parece sem saber muito o que fazer, parece esperar por mais opções, e demora bastante, mas mesmo assim sai a tabela. A defesa do Fluminense muito exposta, uma linha de impedimento muito mal feita, toda desmontada, e aí o Marcelino Moreno, que é bom jogador, que passou aqui pelo Brasil no Coritiba, foi bem no Coritiba, inclusive, é bom jogador, acho um passe muito bom pro Aquino, que faz o gol de empate do Lanús. Ali o gol sai aos 67, a gente teve 30 minutos de jogo ainda, porque eu acho que o juiz deu 6 ou 7 minutos de acréscimo, então deu exatamente 30 minutos de jogo depois do gol do Lanús. E o Lanús nem fez tanta cera assim, tá? Para um time argentino nem se esperava mais cera. Mas dali para frente o Fluminense não conseguiu jogar. O Fluminense ficou muito nervoso, a torcida colaborou para esse nervosismo, então toda a bola era um frisson da torcida, era muita reclamação, muita vaia, dependendo do jogador que pegava na bola. Se o toque era para trás, a torcida pressionava. E aí o Lanús inteligentemente se fechou muito bem. As mudanças, aí eu acho que as segundas mudanças que o Renato promoveu, aí acho que foi onde desmontou o time de vez. Ele tira o Lúcio Acosta, o Serna, aos 71 minutos para entrar com o John Kennedy e Keno, e depois aos 77 ele tira o Canóbio para entrar com o Riquelme Felipe. Nenhum dos três jogadores que entraram conseguiram jogar bem, os três entraram mal. Eu acho que o principal erro ali foi tirar o Lúcio Acosta e colocar o John Kennedy. Ele tenta povoar mais a área e acaba perdendo o meio de campo. O Fluminense vira só um time de uma jogada só, que é abrir o jogo pelos lados, muito com o Riquelme Felipe, com o Keno, principalmente com o Keno, a bola só caía para lá. E aí, como o Lanús percebeu que o meio de campo do Fluminense estava despovoado e o jogo era pelos lados, toda hora que Keno, o Riquelme Felipe pegavam, eles estavam com marcação dobrada, e o Lanús fechou muito bem as laterais e o Fluminense não conseguiu criar. Então a bola não chega na área, o Fluminense com dois centroavantes, a bola praticamente não chega na área, no John Kennedy e no Cano. Então acho que essas mudanças desmontaram o time. Dali pra frente o Fluminense não jogou, o Fluminense merecia ter tomado o segundo gol depois dessas alterações. O Lanús teve vários contra-ataques para matar o jogo. Achei até que o Fluminense fosse fazer o segundo gol pela quantidade de gols que o Lanús perdeu, porque eu pensei, quem não faz toma, daqui a pouco o Fluminense vai fazer esse segundo gol, porque o Lanús poderia ter matado o jogo antes. E sempre em contra-ataques muito lentos. A defesa do Fluminense muito exposta, muito mal no jogo, principalmente ali em posicionamento, porque na hora que chegava pro combate Thiago Silva ou Freitas, eles estavam levando a melhor. Só que pelos lados e pelo meio ali, o posicionamento estava muito ruim e dando muito espaço pro Lanús avançar. Então é isso, acho que o Fluminense perdeu uma grande chance de classificar contra um time do Lanús que não era um adversário difícil, era um adversário extremamente acessível. O Lanús agora está na semifinal e espera... cadê quem que é? Espera que o vencedor de Bolívar e Atlético Mineiro, para saber quem... de Alianza Lima e Universidade do Chile, ou seja, o lado do Fluminense era um lado acessível para chegar na final da Sul-Americana. Eu acho que isso pesa um pouco para a demissão do Renato. Não sei se eu concordo, acho que pegou todo mundo de surpresa, eu não imaginava que ele fosse pedir essa demissão agora. Eu acho que tinha pontos positivos no Fluminense dele, mas é fato que é uma eliminação que não se esperava e que poderia levar o Fluminense a uma final continental, e cai num jogo que não joga tão mal, como eu falei. Teve chances, no final ainda tem a bola na trave do Cano, né, que é um lance meio fortuito ali, a bola chega na área, o Cano consegue resvalar e quase que o Fluminense faz o 2-1. Também expected goals do jogo de ontem, o Fluminense fez 1.39 contra 1.27 do Lanús, mas se a gente pega só o primeiro tempo, o Fluminense tem 0.73, o Lanús tem 0.02. Ou seja, o primeiro tempo do Fluminense é muito bom e o primeiro tempo do Lanús é muito ruim. O Fluminense limitou o Lanús a uma finalização no primeiro tempo. Só que com as alterações e com a sensação de que estava sendo eliminado, que pareceu a sensação do time, o Fluminense se expôs demais, o segundo tempo é péssimo. O Lanús cria 1.25 de expected goals e o Fluminense 0.66. Então inverte completamente e se expõe muito para o Lanús. Fato é que o Fluminense está eliminado. Agora só resta um brasileiro na Sul-Americana. A gente tem só o Atlético Mineiro, que joga hoje, se eu não estou enganado, deixa eu até confirmar aqui. Hoje, dia 24, exato, o Fluminense pega o Bolívar. O Atlético Mineiro pega o Bolívar na Arena MRV.
às 7 da noite, o Atlético Mineiro empatou o primeiro jogo contra o Bolívar lá na altitude, também entregou um jogo que tinha grandes chances de vencer, estava 2-0 para o Atlético Mineiro, e eles tomam empate no final para o Bolívar lá na altitude de La Paz, mas acaba que não é um resultado ruim, apesar de ter aberto 2-0. Olhando hoje, uma semana depois, a gente vê que é um resultado bom até para o Galo, que agora joga em casa, precisando de uma vitória simples contra um time que a sua maior força é a altitude. Então o Galo tem grandes chances de classificar. Eu acho que dos 3 brasileiros que jogam ainda nas competições sul-americanas, o Atlético é um dos com maior chance de classificar. Precisa de uma vitória simples, joga contra um time mais fraco. Acho que o que pode atrapalhar é o nervosismo, é a ansiedade. Então é um time que precisa ter paciência, precisa ter calma. O Bolívar vai vir fechadinho. E lembrar que o empate é horrível, assim como o Fluminense ontem, né? O Fluminense ontem estava ganhando e ganhar de 1-0 era horrível no sentido de, vai para os pênaltis, era para estar classificado já e vai disputar uns pênaltis, mas pelo menos não está eliminado. Acho que o Atlético tem que lembrar disso nos momentos mais tensos do jogo. Não se expor tanto a ponto de tomar contra-ataques como o Fluminense tomou ontem, porque o 0-0, 1-1 é um resultado que leva para os pênaltis, querendo ou não. Então não mata o Atlético Mineiro no confronto, mas vejo o Atlético com grandes chances de conseguir essa classificação sem grande esforço aqui. O Bolívar é um time bem limitado. Hoje também a gente tem a Libertadores, né? A gente tem o River Plate e Palmeiras e River Plate, na verdade, jogando no Allianz Parque. É o outro brasileiro que eu vejo também com boas chances de classificação. O Palmeiras conseguiu fazer um jogo muito bom contra o River lá na Argentina, não conseguiu matar o confronto, abriu 2-0 e tomou um 2-1 no final do jogo, que deixou o confronto mais em aberto. Hoje, uma vitória de um gol de diferença só do River Plate já leva para os pênaltis, então isso é que deixa o confronto em aberto, mas acho que o Palmeiras tá à frente do River, mostrou isso semana passada, e jogando em casa, se entrar com o mesmo grau de concentração que entrou na semana passada, se fizer uma partida, acho que eu diria 70%, 80% do que jogou no primeiro tempo contra o River na semana passada, o Palmeiras passa pelo River. O River vai ter que fazer o jogo da vida para ter alguma chance, mas é um time a se respeitar, né? É um time de camisa, é um time que só está um gol atrás, então é um time a se respeitar. O Palmeiras tem que ficar de olho aberto para não ser surpreendido. Aí amanhã a gente tem os outros 2 brasileiros que jogam que é São Paulo e LDU no Morumbi e Estudiantes e Flamengo lá na Argentina. O São Paulo acho que é o que tem a missão mais difícil dos brasileiros, tomou um 2-0 da LDU, mesmo não jogando mal no Equador, mas acabou saindo com um resultado muito pesado. 2-0 no Equador foi muito forte e dificulta muito por jogo aqui em São Paulo. A LDU é um time minimamente organizado, tem alguma qualidade, principalmente no ataque ali, tem alguns nomes que tem feito uma boa Libertadores, então o São Paulo deve ter alguma dificuldade para conseguir esse resultado. Eu acho que dos brasileiros é o que vai ter maior dificuldade e o meu palpite é de que o São Paulo não passa pela LDU. São Paulo melhorou muito com o Crespo, é um bom time, mas sofre muito com lesões. Pelo que eu vi, o Lucas vai estar vai ser opção de banco para esse jogo, ou seja, não está 100%, ainda sem Oscar, então sem os seus principais nomes. O São Paulo sofre muito com lesões. Acho muito difícil conseguir reverter essa vantagem da LDU. Mesmo que consiga os 2 gols, é pênaltis ainda, né? Então teria que fazer 3-0 ou 3 gols de diferença para conseguir uma classificação no tempo normal. O São Paulo precisa de um gol logo. Se demorar para fazer o gol, acho que a torcida também acaba pesando contra, o clima vai pesar e vai ser difícil. Então precisa de um gol cedo e precisa manter a cabeça no lugar, porque a LDU sabe da vantagem e vai jogar num contra-ataque, vai tentar aumentar a diferença no contra-ataque do São Paulo. Acho que é o cenário mais difícil dos brasileiros. E aí, amanhã às 9h30 a gente fecha os brasileiros com Estudiantes e Flamengo. O Flamengo vai até a Argentina. O Flamengo também fez um jogaço contra o Estudiantes. Eu fiz um vídeo aqui falando do Palmeiras e do Flamengo na semana passada. O primeiro tempo do Flamengo é espetacular contra os Estudiantes, mas, de novo, poderia ter matado o confronto no primeiro tempo. É claro que no segundo tempo entra as polêmicas de arbitragem e foi um absurdo o que aconteceu com o Flamengo, mas o jogo poderia ter sido terminado ali, no confronto poderia ter terminado no primeiro tempo. O Flamengo não conseguiu matar, fez 2-0. No segundo tempo, com todas as polêmicas, acabou tomando 2-1, que deixa o confronto mais em aberto. O Estudiantes joga em casa,
Mas, de novo, é a mesma coisa do que eu falei do Palmeiras contra o River Plate, eu falo do Flamengo contra o Estudiantes. O Flamengo, se jogar 80%, 70% do que jogou aqui em São Paulo, principalmente no primeiro tempo, o Flamengo passa e com certa tranquilidade contra o Estudiantes. Acho que não é jogo para o Flamengo se complicar. Tem a dificuldade de jogar na Argentina com a atmosfera contra, mas é um time experiente, é um time de qualidade. Acho que o Flamengo não deve sentir e deve passar pelo Estudiantes amanhã. Amanhã a gente vê então como é que vai ser esses outros dois jogos, e hoje a gente vê Atlético Mineiro e Palmeiras. Tomara que a maior quantidade de brasileiros passem. Na Sul-Americana agora a gente já está em minoria, só tem o Atlético Mineiro vivo e precisa classificar hoje. Na Libertadores a gente pode estar em maioria, dependendo dos confrontos que acontecerem hoje e amanhã. Vamos ver o que acontece, e amanhã a gente volta para falar sobre algum outro tema de futebol. Valeu!